Nos 2 próximos programas, você vai acompanhar uma história contando a trajetória de vida de uma mulher que viu seus sonhos ir embora após passar por 2 relacionamentos conturbados no passado, sendo muito marcada pela pressão, ameaças de morte e agressões físicas e verbais. Acompanhe agora a primeira parte da história de Sara Soares. No primeiro relacionamento, foi algo que marcou muito a minha vida, né? Porque eu era muito jovem e assim, era muito sonhadora em outro sentido, aquele sonho de menina, vou casar, ter uma família, e aquilo não acontecer. Tudo isso me fragilizava, me trazia medo, pavor e me fazia desacreditar dos meus sonhos, de quem eu era, do que eu podia ser e fazer. E eu não tinha apoio de ninguém, eu não podia contar para ninguém, eu não podia conversar, eu não podia sair de casa, eu não podia ter amigas, nem amigos, nada. Eu era uma pessoa isolada totalmente, sabe? Uma pessoa que não tinha convivência social, né? E tanto é que eu tinha medo de sair sozinha. Então, quer dizer, eu não tinha nada, eu não tinha vida, eu não tinha história, eu só tinha que obedecer à vontade da pessoa. Sem poder receber os amigos e vizinhos, já que as pessoas eram maltratadas quando visitavam sua casa e se sentindo sem vida, Sara viu que estava na hora de retomar os seus sonhos e ser livre. As pessoas afastam, ninguém gosta de ser maltratado, né? A única pessoa que nunca me deixou, né, as únicas, não vou dizer a única, não, as únicas, foram os meus pais. Porque sempre iam lá, e gostando ou não, eles iam na minha casa. Eles nunca me abandonaram, mas também não sabiam o que eu vivia, né? Eles sabiam que tinha alguma coisa, mas, né, se limitavam a confiar que eu estava bem. Foram muitos anos de dependência, né? E chegou um certo tempo em que eu quis ser livre, eu quis viver. Apesar de não ter ninguém me apoiando, eu tomei a decisão de retomar meus estudos e trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar, a primeira semana, para mim, que foi a melhor coisa do mundo. Por muito tempo eu achava que não, eu era errada em tudo e eu tinha que ficar isolada. Então, quando eu senti quanto era bom estar no meio das pessoas, trabalhar e fazer as minhas próprias escolhas, eu tomei a decisão de separar, porque não haveria mudança se eu continuasse, né? E devido às ameaças e agressões que já tinham acontecido, o melhor era eu ir para um lado e ele para o outro. Deus me deu tanta força que eu tomei a decisão e fiquei de pé. Não voltei atrás, consegui sobreviver, sair, né, daquela situação de prisão que eu vivia e comecei a ter liberdade. E a liberdade me deu força para continuar. Sara retoma projetos e sonhos. Quero, ó Pai, estar em Tua presença, com a minha voz. Tudo estava indo bem, até que ela entrou em outro relacionamento ainda mais abusivo. Eu resolvi retomar o ministério de louvor que eu tenho. Então, assim, eu estava parada há muitos anos, 9 anos e 7 meses, né, parada. E aí eu retomei a minha agenda, comecei a gravar um CD, né, eu já tinha um CD gravado, um novo CD, conheci uma outra pessoa que abraçou meu projeto e me incentivou e mostrou que ia realizar. E foi aí que eu me enganei. A minha imaturidade me levou a errar novamente, porque eu não tinha, né, o discernimento e nem conhecimento, experiência para decidir alguma coisa naquele momento. E eu decidi abrir a porta para essa pessoa. E ele me iludiu dizendo quem ele era, que era uma ótima pessoa, que ia realizar os meus sonhos, que eu merecia ser feliz. E eu não tinha ideia do que eu ia viver mais à frente. Conseguindo levantar um pouquinho, caí numa situação pior. E acontece com muitas, né? Muitas mulheres pensam assim, agora eu vou conseguir. Cai de novo numa situação pior, como foi a minha, foi pior do que a primeira. Ele era o dono da gravadora. Eu não tinha tido contato com ele ainda e
quando eu estive em Goiânia para colocar a voz, eu já estava com os playback pronto. Aí ele entrou em contato comigo para marcar as fotos, tal, para fazer a capa, porque lá ia fazer tudo. E aí foi onde eu conheci ele a primeira vez. A primeira vez que eu vi ele foi para a questão de capa. E aí, a partir daí, ele começou a me ligar. E aí começamos uma amizade, e dessa amizade ele começou a mostrar interesse, né? Disse que eu era uma mulher muito bonita, que ele me admirava, queria ter uma esposa como eu, que ele não sabia como que alguém tinha feito um mal tão grande para mim, né? Que eu, do meu sofrimento e tal, que eu contei, falei de sair de um relacionamento assim, assim. E aí ele usou essa fragilidade para mostrar que ele não era essa pessoa. Um falso casamento dá início ao maior medo que Sara Soares teve que enfrentar em sua vida. Isso e muito mais você acompanha na segunda parte dessa história que vai ao ar nesta terça-feira, dia 13 de novembro.